Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou fazer alguns comentários sobre a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 21 de janeiro de 2024. Fiz algumas anotações e vou direto ao assunto. Vejam só. Então, estudando o livro de Cantares, e isso já está caminhando para o segundo ano, onde Gedeuti, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Semana passada ele disse que iria entrar no capítulo 7 e 8, mas voltou aqui e está no capítulo 3, novamente. Então, novamente. Enfim, às vezes algumas coisas vão até parecer repetitivas, mas desta vez Gedeuti, ele tentou trazer aqui alguns fundamentos que eles utilizam na doutrina da Igreja Cristã Maranata, que vai ser ótimo, porque todas as vezes que ele faz isso, ele permite que você aprenda. Como? Você vai ouvir o que ele tem a dizer e depois você vai procurar na Bíblia para encontrar o que ele disse e verificar se o que ele disse está realmente na palavra de Deus ou não. E você vai acabar aprendendo o certo. Tá certo? E, infelizmente, você vai chegar à conclusão de que Gedeuti está te ensinando o errado. E eu vou tentar fazer apenas uma amostra disso que eu acabei de dizer. Então vamos lá. Na pergunta 1, Cantares, capítulo 3, no verso 6, ele vai dizer, então, daqui deste versículo, quais são as características da igreja que vai ser arrebatada? Então, a primeira que ele vai referir aqui, ele falou outras, eu selecionei apenas as que merecem comentário. Ele diz, a igreja perfumada de mirra, que é para preservação do corpo, e ele disse o seguinte, então a mirra na vida da igreja é a experiência do Espírito Santo na vida da igreja para que ela não se deteriore, e para Deus é o perfume, o cheiro de Cristo. Então, vejam só, objetivamente, meus irmãos, parem e pensem. Vamos imaginar que a mirra fosse um conservante como é o formol. Eu já falei sobre essa questão da mirra em outros vídeos, afinal o Gedeuti já repetiu isso tantas vezes, então eu já comentei, não vou mais voltar a esta questão. Agora, preste atenção, vamos considerar então que mirra seja um conservante, um formol. Você colocaria então a mirra em um corpo vivo para conservá-lo ou em um corpo morto? Então, aqui está a grande incoerência deste ensino de Gedeuti. Ele diz que a mirra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, está sobre um corpo morto. Mas, até onde nós sabemos, a igreja é um corpo vivo, tá certo? Então, quer dizer, quando você diz que o Espírito Santo está sobre um corpo morto para impedir que este corpo morto se deteriore, porque pense, meus irmãos, se a mirra viesse sobre o corpo e ele passasse a ter vida, então não teria nada a ver com conservação, tá certo? Ele estaria vivo. Ora, o organismo vivo por si só, por estar vivo, ele não se deteriora. Então, você colocar um componente qualquer, uma mistura qualquer, uma especiaria qualquer sobre um corpo para que ele não se deteriore, isso indica, obviamente, que este corpo está morto. Você vai olhar para ele, os olhos estão lá, a pele está lá, por fora não tem feridas, não tem sinais de que está podre, mas por dentro ele está morto. Então ele parece até um corpo vivo, mas é um corpo morto. E a pergunta que eu faço é, então, a igreja que vai ser arrebatada, que é a igreja fiel, que é a igreja maranata, é um corpo morto? E outra coisa, se a mirra ela é capaz, como disse Gedeuti, de preservar o corpo da corrupção, por que esta mirra não fez efeito no corpo da Igreja Maranata durante todos os anos em que acontecia uma corrupção dentro da cúpula da igreja? Porque vejam, em 2013 a corrupção foi descoberta. Não significa que a corrupção aconteceu no ano de 2013. Em 2013 ela foi denunciada. A corrupção ela já vinha acontecendo há muito tempo. E por que então esta mirra que está sobre a igreja maranata, que é a igreja fiel e que vai ser arrebatada, não surtiu efeito? A corrupção foi acontecendo, até que um dia ela estourou, brotou na pele e todo mundo pôde perceber. É um corpo morto. Aqui está podre, corrompeu, não foi isso? Eu estou fazendo aqui, é lógico, a ilustração, né? Então, mas é exatamente a analogia que Gedeuti está fazendo, tá bom?
Se a mirra era para preservar contra a corrupção, por que não preservou a Igreja Maranata? Enfim, mas vamos em frente. E depois ele vai falar sobre que a mirra, então, seria para que a igreja ficasse perfumada de incenso. Então ele diz assim, olha, perfumada de incenso é a igreja de oração, a igreja que ora, ela não precisa rezar. Nem sei por que ele disse isso. A igreja que está aos pés do Senhor, no clamor constante, e ela está sempre dizendo, olha, Senhor, eu creio no teu sacrifício, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio que aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário está na minha vida, que é o Espírito Santo. Pausa. Então, o sangue de Jesus é o Espírito Santo? Aqui o desafio para você. A escola bíblica, então, é para aprender e você vai aprender nesta escola bíblica de Gedeuti. O exercício que eu vou deixar para você, para que você realmente possa aprender alguma coisa, para que a escola bíblica da Igreja Maranata tenha um proveito na sua vida. Exercício, agora proposto por nós. Procure na Bíblia um versículo, no Velho ou no Novo Testamento, que faça menção ao sangue de Jesus como o Espírito Santo. Mas tem que ter um versículo dizendo isso. Tá certo? Não dá para fazer aquela associação que Gedeuti faz. A associação que Gedeuti faz em apertada síntese aqui é a seguinte. Bom, Jesus morreu e derramou seu sangue, 50 dias depois o Espírito Santo foi derramado. Então, o sangue foi derramado, 50 dias depois o Espírito foi derramado, então o sangue é o Espírito. Da onde, meus irmãos? Da onde? Aí ele diz mais, assim, em outros lugares, nós temos um vídeo sobre isso, tá, meus irmãos? Você pode perceber ali os detalhes que nós trazemos no ensino sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Está no canal Maranata Anátema. Então vejam bem. Então ele diz o seguinte, porque havia a ceia, a Santa Ceia, aquela que foi na Páscoa, antes do sacrifício de Jesus, tá certo? Então o que aconteceu? Jesus estava ali comemorando a Páscoa com seus discípulos, havia o pão e havia o vinho. O vinho era o sangue. E aí ele diz que então o vinho é o Espírito, que era o sangue, então o sangue é o Espírito. Meus irmãos, quando Jesus ele disse, este é o meu sangue que é derramado, ele falou que aquilo era o sangue da nova aliança. Ele não falou que aquele era o sangue que era o Espírito Santo. Tá certo? Então vejam só, não dá para você inventar coisas e depois dizer que aquilo é uma revelação de Deus se aquilo vai contra o que está escrito. Tá certo? Vai contra, é contrário ao que está escrito. A Bíblia não diz que sangue de Jesus é Espírito Santo em lugar nenhum, mas fica o desafio. Procure na sua Bíblia qualquer versículo, tá bom? Agora, essas construções absurdas, aí fica difícil, né? Aí qualquer coisa pode ser qualquer coisa, então para que Bíblia, né? Mas vamos lá. Aí ele continua. Quando Jesus derramou o sangue biológico foi para o chão, olha só. Mas, na verdade, o que ele deixou para a igreja foi o derramar do Pentecostes, do Espírito Santo. O que uma coisa tem a ver com a outra? Qual a ligação que ele fez com isso? Ali o sangue estava sendo derramado porque ele estava morrendo. O derramar do sangue era exatamente a representação do sacrifício, da morte. E quando no Pentecostes houve o derramar do Espírito, ali era o derramar que trazia a promessa que Jesus havia dado e que trouxe vida. Entenderam? Então, é para apenas que vocês possam meditar nisso que Gedeuti está ensinando. Vai lá, confere na Bíblia e diz, puxa vida, então Gedeuti está ensinando um monte de coisa que não tem na Bíblia? Infelizmente é isso. Ele está inventando um monte de coisa? Infelizmente é isso. Ele está mudando o que está escrito na Bíblia? Infelizmente é isso. Ele está acrescentando coisa na Bíblia? Infelizmente é isso. Ele está retirando a verdade do que está escrito na Bíblia? Infelizmente é isso. Mas se você acha que aí é um bom lugar para você aprender, então pelo menos procure ouvir o que ele tem a dizer e procurar na Bíblia, porque você vai aprender e vai conhecer a verdade, tá bom? Porque o Senhor vai te ajudar. E os seus olhos vão abrir e você vai conhecer a verdade. Bom, então ele vai dizer o seguinte, olha, coberto pelo sangue de Jesus, graça, misericórdia e amor. Ele disse o seguinte, estou coberto pelo sangue de Jesus, eu estou coberto pelo Espírito Santo. Então ele já está presumindo que isso é uma verdade revelada por Deus, que você está coberto pelo sangue de Jesus, então você está coberto pelo Espírito Santo.
Eu estou coberto pela graça de Deus, eu estou coberto pela misericórdia de Deus, eu estou coberto pelo amor de Deus. Então, é o sangue de Jesus. E aí eu pergunto, se então, vamos imaginar, como a mesma questão da minha, vamos imaginar então que o sangue de Jesus seja o Espírito Santo, e você está coberto então, porque você faz o clamor, você está coberto, aí ele falou da graça. Irmãos, a Igreja Maranata, ela traz a salvação com ativismo religioso. Você vai fazer as coisas que eles vão dizer para você fazer, então você está sendo abençoado e você vai ser salvo, você é fiel. Se você fizer o que eles dizem para você fazer, então você é fiel, então você vai ser salvo. Então, salvação na Igreja Maranata não é pela graça, é pelo ativismo religioso. Então, esse espírito de graça eu não encontro na Maranata. Aí diz misericórdia e amor. Bom, meus irmãos, uma igreja que recolhe dízimos, ofertas e trabalho voluntário, né, que significa dinheiro, que recebe tudo isso dos irmãos e é incapaz de ajudar uma família que está passando necessidade, eu acredito que aí eu não encontro nem misericórdia nem amor, tá bom? Então, eu não vejo aí, se o sangue de Jesus é o Espírito Santo e está cobrindo esta igreja de graça, misericórdia e amor, eu não consigo enxergar isso na Igreja Maranata, tá bom? A Igreja Maranata, ela deveria ter um trabalho próprio de socorro a todas as pessoas necessitadas da igreja e ter um programa, né, que toda pessoa necessitada pudesse entrar neste programa e ser auxiliada, né, tanto ali com o intermédio do pastor local, como também pelo presbitério. E o que acontece? Você sabe disso e não adianta dizer que não é assim, porque todo mundo sabe, né? Não se faça de desentendido, não tente tampar o sol com a peneira. Quando alguém passa alguma necessidade na igreja, a orientação é que os irmãos façam uma vaquinha e socorram lá para não tirar o dinheiro da tesouraria. É assim e isso não mudou até onde eu sei, tá bom? Então vamos lá. Então, se Espírito Santo é para graça, misericórdia e amor, não enxergo na Igreja Maranata. Então também, mais uma vez, não encontro a característica da igreja que vai ser arrebatada na Maranata. E aí ele vai falar do expressar. O sangue de Jesus tem poder e vai esconder você do diabo. Olha só, meus irmãos, o sangue de Jesus é o Espírito Santo e vai esconder você do diabo, porque o sangue é a revelação. Escutem o que Gedeu te disse. Hoje, quando você expressa, né? Quando você expressa de alguma forma, você tem que falar, fazer uma mímica, entendeu? Alguma coisa assim. Mas ele vai dizer, inclusive, que a expressão pode ser pensamento. Pensamento não é nenhum tipo de expressão, porque não saiu para fora. Não expressou. Se você ficou interiorizado, não é verdade? Hoje, quando você expressa, o sangue de Jesus tem poder, quando você diz, e não precisa isso falado. Não sei como, então, que expressão é essa, que não é para fora, que não comunica, né? Então, você só pensou, né? Simplesmente é uma expressão do seu coração. Você só, né, fechou seus olhos lá e pensou, sangue de Jesus tem poder. Então, quer dizer, aí você pode até falar, ele falou, mas é a expressão do seu coração. Você está dizendo assim, eu estou escondido do mundo, do adversário. Então, quando você pensa ali no seu coração, o sangue de Jesus tem poder, você está escondido do adversário. Meus irmãos, por favor, né? Primeira coisa, você mesmo vai responder, e eu não vou nem te ajudar. Você vai procurar na Bíblia. Se o diabo conhece o seu pensamento, procure na Bíblia. O diabo conhece o seu pensamento? O diabo, ele tem onisciência? Procure na Bíblia, tá bom? Fica aqui. Porque ele está dizendo, você só pensou, né? E o adversário já, né? Já, olha só o que ele vai complementar aqui, ó. Eu estou escondido do mundo, do adversário. Eu quero ficar escondido do adversário. Então eu quero estar coberto pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo. Então olha só, irmãos. A heresia, ela vai embolando aqui e vai, entendeu? Se multiplicando. Pela luz do Senhor. Pela luz do Senhor, pela revelação. Então, é o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, que é a revelação, né? E que é a luz, então, que vai te esconder do adversário. Então, preste atenção no seguinte, eu quero que você, exercício para você aprender Bíblia, hoje com a Escola Bíblica da Igreja Maranata. Procure na sua Bíblia em que passagem do Velho Testamento, por exemplo, em que o povo em alguma guerra ficou invisível. Tá certo? Houve uma guerra, o adversário se levantou e as pessoas, e o exército do Senhor ou a cidade que estava sendo atacada ficou invisível.
O Senaqueribe foi lá, aí chegou lá, tava a igreja, cadê a cidade? Ficou invisível. Procure no Velho Testamento uma situação qualquer em que o povo, ao ser atacado por um adversário, ficou invisível. Procure então em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí ele chegou, Jesus então ficou invisível. O diabo chegou lá, gente, cadê Jesus? Não era para ele estar aqui? Meus irmãos, olha, parece brincadeira, não é verdade? Mas eu não estou querendo fazer brincadeira, eu quero que você então vá atrás das informações na Bíblia. Jesus ficou invisível? Ah, Solon, mas o que acontece? Jesus, quando ele saiu do deserto, ele foi para Galiléia, chegou em Nazaré. Em Nazaré ele entrou na sinagoga, onde tem aquela passagem onde ele abriu o livro de Isaías e tal, e depois ele falou de si e falou algumas coisas que deixaram as pessoas irritadas, e as pessoas levaram, isso está no Evangelho de Lucas, levaram ele para um lugar alto na cidade, e eles queriam lançar Jesus abaixo, mas aí o texto de Lucas diz que Jesus passou por eles e foi embora, e eles não puderam fazer nada. Mas, irmãos, Jesus não ficou invisível, eles simplesmente não puderam lançar mão de Jesus, tá certo? Então, quando lá, antes da crucificação, Judas chegou lá com os enviados do Sinédrio para prender Jesus, eles pegaram Jesus e levaram Jesus porque Jesus deixou. Aqui em Lucas não era a hora. Então não diz, Jesus sumiu Jesus, olha só, aconteceu aqui um sumiço de Jesus. Não, Jesus saiu, passou e ninguém conseguiu segurá-lo, tá certo? Então não tem invisibilidade contra inimigo. Meus irmãos, se você quiser realmente fazer oposição às trevas, é com o nome de Jesus Cristo, tá certo? Repreenda os feiticeiros que ficam amaldiçoando, pessoas que querem que você seja atropelado por um ônibus, que você pegue um diabetes, que você contraia um câncer. Repreenda, em nome de Jesus. Maldição, em nome de Jesus. Aquilo que tiver que acontecer sobre as nossas vidas, que venha de Deus, e que não seja uma praga lançada por um feiticeiro. Se for uma praga lançada por um feiticeiro, em nome de Jesus você repreende. Houver qualquer tipo de manifestação do diabo, espíritos malignos, você vai repreender com o nome de Jesus. É assim que a Bíblia nos ensina, não é clamando pelo sangue de Jesus, nem ficando invisível. Então tive uma situação aqui na minha vida, clamei pelo sangue de Jesus, fiquei invisível. Meus irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos levar a Bíblia um pouco mais a sério. Pelo menos vá lá e procure no texto algum. Então a igreja, os apóstolos que foram perseguidos, Tiago que foi morto logo de início, por que não ficou invisível? Porque Estevão não ficou invisível? Na hora que foi apedrejado, foram apedrejar Estevão, então ele clamou pelo sangue de Jesus, ficou invisível. Aí pronto, eu vou atacar a pedra onde, se ele está invisível? Irmãos, por que a igreja primitiva não ficou invisível? Então ela poderia ter ficado invisível também aos olhos do adversário e não ir para as arenas. Meus irmãos, isso parece uma brincadeira, pelo amor de Deus, Vamos levar as coisas de Deus um pouco mais a sério. Mas enfim, eu estou dizendo, você tem a oportunidade de aprender com esta escola bíblica de Gedeuti. Como? Pega o que ele falou e vai lá procurar na Bíblia. É a minha sugestão, tá bom? Estou tentando falar rápido para poder encerrar, porque eu também tenho um horáriozinho para cumprir aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vou tentar passar para frente. Ele diz aqui, mais à frente: a revelação é a palavra do Espírito Santo para a vida do homem nessa hora. É a luz do caminho, é aquilo que ilumina o seu caminho e ao mesmo tempo cega aqueles que vêm de encontro. O adversário que está procurando alguém, ele não vai te encontrar. Encontrou Jesus, encontrou os apóstolos, encontrou a igreja primitiva. E ele diz, por quê? Porque a luz de Jesus que há em ti espanta as trevas e o mal não vai te enxergar. Por favor, irmãos, por favor, irmãos, engolir um negócio desse não dá, tá certo? Mas vamos lá. Mas aqui eu até coloquei uma observação, isso parece o sabonete ungido. Na Igreja Universal você dá o dízimo e aí o devorador não vem nas suas finanças. E aqui não, aqui você clama pelo sangue de Jesus e fica invisível. Irmãos, olha aqui, meus irmãos, o que Jesus fala? Que a revelação, não leia a Bíblia sem estar escondido. Irmão, olha só o que Gedeuti está fazendo às pessoas. Vai ter gente que nem vai ler mais, vai começar a ler a Bíblia. Aí, guerra, é mal, é uma ação do adversário. Porque é que Satanás chegou na presença de Deus lá, não se apresentou a Deus lá
Ele foi enxergado, ele enxergou Deus enxergou ele. Deus não ficou invisível, ele chegou lá e viu Deus, não foi lá? Olha o Jó, o que ele está fazendo. Né? Aí, então, quando você for ler a passagem de Jó, não leia, porque falou do adversário. Aí, irmãos, aí não leia Isaías, não leia Jeremias, não leia as cartas, não leia os textos, não leia o Lucas, né, onde fala da tentação de Jesus, porque o diabo está lá. Não leia a parte onde Judas entrega Jesus, porque é a ação do diabo, o diabo entrou em Judas. Irmãos, olha o que Gedeuti falou. Ele disse o seguinte: sempre que você pegar a Bíblia e ler alguma coisa que diga respeito ao mal, Jó, a tentação de Jesus, os ataques do inimigo ao povo de Deus, a igreja sendo perseguida logo no início, a morte de Estevão. Então, tudo aquilo que for mal, o Apocalipse, aí nem leia mais o Apocalipse, olha só. Sempre que você pegar a Bíblia e ler alguma coisa que diga respeito ao mal, ao inimigo, tudo certo, mas nunca use a palavra do mal sem estar escondido, nunca use. Então, o que acontece? Como é que você vai saber? Como é que eu vou saber, então? Eu vou ler a Bíblia, eu posso ler esse texto? Eu não tenho certeza que eu estou realmente escondido, né? Então, não vou ler. Pula. Aí, o que acontece? A sua Bíblia, irmãos, ela vai ficar uma coxa de retalhos, né? Opa, li esse versículo. Não, esse versículo aqui eu não posso ler. Não, misericórdia. Vai que eu não esteja invisível aqui agora. Aí vou pular. Irmãos. Hoje foi, assim, um espetáculo, né? Essa escola bíblica de Gedeuti hoje foi, assim, né, fenomenal. Eu nunca vi, assim, né? Era melhor ele ficar xingando os ex-membros, né? Isso aqui pra mim é pior. Porque quando ele tá xingando os ex-membros, aí todo mundo diz, não, realmente, ex-membro é um caído, é um anátema, é um apóstata, a gente pode xingar, a gente pode tal. Mas, irmãos, aqui então nós estamos pegando a Bíblia e mudando a Bíblia, incluindo, retirando coisas, modificando. Aí, o que a gente vai pensar sobre isso, né? Mas vamos lá, eu vou pular aqui, né? Olha só, aí ele usou quando o inimigo lutava contra o corpo de Moisés. Irmãos, vai lá ler isso lá na Bíblia, lá, tá? E vai lá você lá, vai ver se isso faz sentido. Deixa eu pular aqui. Perfumada de pós aromáticos, a glorificação da igreja. Eu lhe disse o seguinte: tudo que você faz, o que você está fazendo, tudo que você faz, o que você está fazendo, o que eu devo fazer, tudo que é para a glória de Deus. É isso? O que eu não devo fazer, o que não é para a glória de Deus. O que eu devo fazer, o que é para a glória de Deus. Então ele ficou nesse negócio: o que você não deve fazer, que não é para a glória de Deus. O que você deve fazer, é para a glória de Deus. Então tá bom. Aí eu fico perguntando: xingar ex-membros é para a glória de Deus? Eu coloquei aqui, xingar de caído, de anátema, né, fazer referências dessa natureza, chamar de loucos, isso, chamar os membros de loucos, isso é uma coisa que ele faz para a glória de Deus, né? Incentivar as pessoas a não manterem comunhão com seus irmãos, com seus parentes, com seus familiares, porque eles são ex-membros, isso é para a glória de Deus, né? Negar assistência fraternal às pessoas necessitadas é para a glória de Deus? Estou me perguntando aqui, né? Agora, evitar a corrupção, então, não tem nada a ver com a glória de Deus. Aí não precisava ter evitado. Então é o que você deve fazer, o que não deve fazer, é para a glória de Deus. Vai se perguntando aí. Irmãos, transferir a presidência da igreja para um parente, isso é para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Vai se perguntando aí, que eu vou passando para frente aqui, tá bom? Voltando aos mesmos assuntos. Aí, meus irmãos, a escola bíblica vai voltar às mesmas coisas. A igreja fiel e a igreja infiel. Aí quem é a igreja fiel? É a Maranata, claro, né? É a Maranata, é aquela que tá com a mirra nesse corpo morto aí, tá bom? E agora está todo mundo convivendo junto, né? A igreja fiel, ela tá no meio aí desse monte de crente aí, tudo infiel, né? Que é tudo pessoas que estão adormecidas e tudo mais, aquelas coisas que ele já falou, isso aí você já deve estar cansado de escutar as mesmas coisas, mas tudo bem. Os religiosos é a teologia, é filosofia, é patologia. Meus irmãos, por favor, parece brincadeira, né? Aí ele diz, né? O buscar na cidade, Jesus não é rua, é caminho. Meus irmãos, Jesus não é rua, é o caminho. Meu Pai do céu. Irmãos, aqui tá parecendo uma coisa para analfabeto, né? Não, Jesus não é rua. Irmãos, o que isso tem a ver? De onde você tirou isso? O que tem isso na Bíblia? Que Jesus é rua? Onde é que tem que rua? Que não é o caminho, irmãos. O que é Jesus? É o caminho que te leva a Deus. É você seguir nos passos de Jesus.
é você ser um imitador de Jesus. Irmãos, aí Jesus não é rua. Oh, meus irmãos, eu não posso acreditar que... Eu vou mostrar para vocês os testemunhos. Aí tem uma mulher aqui que diz que ela é PhD. Eu não posso acreditar que essas pessoas... Aí tem lá, ele levou lá, promotor de justiça, todo mundo para ficar escutando isso. Eu não posso acreditar que essas pessoas, elas pararam de raciocinar. Eu não posso, às vezes eu fico sem pensar, como pode isso? Como pode isso? A pessoa parou de pensar. Deve ter parado de pensar, porque, na verdade, a Maranata, ela está tentando levar as pessoas a não pensarem, mas nem o mínimo do óbvio ululante, né? Então, quer dizer, a igreja infiel está acomodada, buscou na cama e não achei a igreja infiel. Ô, irmãos, aí lá no Cantares tem duas mulheres, uma fiel, uma infiel. Isso não tem, nem no livro de Cantares não tem isso, irmãos. Né? Aí fica com essas forçação de barra. Buscou na cidade, os guardas da cidade são os religiosos, as mesmas coisas. Mas, eu te falei, é oportunidade. Vai lá procurar na Bíblia isso que ele está ensinando. Né? Aí ele diz, o que é o profético? Vem da eternidade, é mistério. Ô, irmão, nós temos um vídeo falando sobre mistério, né? Mostrando todos os versículos da Bíblia sobre mistério. Então, você quer aprender alguma coisa a partir da Escola Bíblica de Edotim, então vai lá e assiste o vídeo que nós gravamos sobre mistério. Tem todos os versículos sobre mistério, para você ver se realmente existe um mistério ainda para ser revelado. Mistério? Mistério é a prestação de contas da Maranata que ninguém sabe. Mistério é o processo judicial da Igreja Maranata que ninguém pode ter acesso. Isso é um mistério. Mistério é como o vice-presidente foi escolhido. Isso é um mistério, tá certo? Então, as coisas misteriosas realmente, né? Mas vamos lá. Linho fino e resplandecente. Eu vou só ler para vocês aqui, irmãos, porque aí você vai se perguntar o que isso tem a ver. Por que o linho fino e resplandecente? Porque o linho fino... o linho fino, ele não esconde. Você tem um corpo. O linho fino simplesmente é a presença de Deus na sua vida. Meus irmãos, desafio você. Vai lá procurar na Bíblia aí alguma coisa que diga que linho fino é a presença de Deus na vida de alguém. Tá certo? Ah, mas é porque o linho então é branco e fala da santidade. Isso é caráter. Então não precisa disso não. Vai lá, leia Mateus de 5-7. Vai trabalhar o seu caráter. Vai parar de mentir. Vai parar de enganar as pessoas. Vai parar de xingar as pessoas. Vai parar de mudar a Bíblia, né? Vai parar de dizer que Deus falou quando Deus não falou. Parar de mentir, parar de inventar coisas. Parar de manipular pessoas. É isso que tem que ser. Não, isso aí sim vai te falar de um caráter seu. Seja honesto, né? Não minta. Quando é que você viu alguém na Igreja Maranata pedir perdão e se arrepender de alguma coisa? Né? Ah, houve o desvio de dinheiro. Alguém se arrependeu? Não. Alguém pediu perdão? Não. Alguém confessou? Não. Cadê o perdão? Cadê o arrependimento? Não tem nada, irmãos. Né? O Josias Júnior foi lá, no dia que o canal da Igreja Maranata caiu. Ah, houve um problema técnico. Óbvio que não foi. Foi uma outra questão. Nós gravamos um vídeo. Foi uma questão da justiça. Justiça. O YouTube derrubou, tirou o canal por violação das diretrizes da comunidade. A Igreja Maranata teve que entrar com um processo na justiça para poder colocar o canal no ar de volta. E aí o Josias vai e mente para todo mundo, diz que foi um problema técnico. Josias pediu perdão? Se arrependeu? Não. Agora é um pastor, irmãos. É um pastor, é um líder da igreja. É uma pessoa que está em destaque na igreja. Isso não importa para você. Você não se toca com isso. Isso é uma coisa irrelevante para você ver um líder mentindo. Da forma como o Gedeuti traz informações aí que são absolutamente, né, que não podem ser confirmadas de modo nenhum. Tá certo? Então, meus irmãos, isso não significa... Tá bom, paciência, né? Vamos lá. Aí eu vou ler aqui, só vou ler para você. Mas fino, puro, porque não tem mistura. Não tem outro tipo de tecido. É do Espírito Santo, puro e resplandecente. Por quê? Porque é a luz do Senhor. Meus irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Quando ela incide, então é aquilo que mostra o branco, a clareza que a noite não tem. Irmãos, vai falar de clareza? Quer falar de clareza? Mostra o estatuto da igreja para as pessoas, mostra como mostra a prestação de contas, diz quanto que gasta com advogados, diz quanto que gasta com publicidade, né? Diz quanto que gastou para fazer usina fotovoltaica, diz por que as pessoas não podem ter uma geladeira na igreja, por que não pode ter um ar-condicionado na igreja, né? Porque a igreja está sem dinheiro.
Mostra as contas. Irmãos, enfim, né? Clareza, eu não consigo enxergar clareza, né? Clareza para mim é transparência, eu não vejo transparência, né? Irmãos, vejam só, deixa eu fazer um adendo aqui para vocês. Se a Igreja Maranata, ela tivesse... Eu falei até num vídeo que eu coloquei no canal Solon Pereira, foi essa semana, que eu falei sobre a questão da transparência, falei da questão da prestação de contas de um modo geral. Toda igreja deveria ter uma prestação de contas para todos os membros, porque isso protege a igreja. Foi assim que eu falei. E por que eu acho que protege a igreja? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu sou auditor de formação, é a minha profissão, eu sou auditor. Se eu ver as contas, uma contabilidade, se eu ver a estrutura administrativa, se eu olhar e ver como funcionam os controles internos, eu sei se alguma coisa está errada. Tá bom? Eu sei. Basta eu olhar, entendeu? E não preciso de muito tempo, não. Eu percebo as coisas erradas, tá certo? Quando você tem, por exemplo, controles internos falhos, quando você tem, por exemplo, a pessoa que controla, ela não pode executar, que é o que acontece. A pessoa, isso tem que ter segregação de função. Quando você percebe que não há segregação de funções ou que ela está maquiada, eu consigo perceber tudo isso. Então vejam, se enquanto eu estava na igreja houvesse transparência, se eu tivesse acesso, as pessoas tivessem acesso, os pastores tivessem acesso, os membros tivessem acesso, eu poderia olhar e poderia dizer, olha, sinal amarelo aqui, preste atenção nisso aqui, vai atrás disso aqui que tem alguma coisa errada aqui. E de repente a igreja iria se livrar de tudo isso que ela passou no ano de 2013. Mas, como nunca foi transparente, então precisou da coisa explodir lá na frente. Então, por isso que eu digo que se você tem transparência, você tem proteção. Se a igreja ela for transparente, ela está protegida, porque a transparência ela ajuda que as pessoas sejam os fiscais e evitem a corrupção. É por isso que eu disse, tá bom? Mas enfim, vamos passar aqui para a parte final. Né? Ele disse o seguinte, né? Agora são os testemunhos. Irmãos, os testemunhos da Igreja Maranata são assim. É testemunho da pessoa que gostou da escola bíblica, testemunho da pessoa que gostou da igreja, testemunho da pessoa que gostou da palavra, testemunho da pessoa que gostou de Gedeuti, testemunho da pessoa que gostou do livro de Cantares. É testemunho sobre eles próprios, sobre o quanto eles são insubstituíveis. Olha os testemunhos, não é um testemunho de operação na vida da pessoa que a deixe livre, saudável, vigorosa, para caminhar com Cristo, para crescer espiritualmente, Não, os testemunhos são sempre voltados para eles mesmos. Exceto o primeiro aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro, ele contou esses testemunhos. O primeiro de Pernambuco. Então, teve uma aula para crianças, né, aqui intermediários, sobre os 7 selos do Apocalipse. E uma criança, que é um intermediário, teve uma visão em casa. Olha só, uma criança teve uma visão. Uma visão, foi nem um sonho, teve uma visão, tá certo? E ele viu uma porta aberta no céu e entrava e viu um campo muito belo, com muitas flores. Ele contou para a mãe chorando e disse que queria voltar a morar naquele lugar. Olha o testemunho, tá certo? Irmãos, assistam o vídeo que eu gravei. Eu gravei um vídeo sobre as pessoas que têm sonhos sobre a vinda de Jesus. E eu explico isso. Eu explico o efeito da indução. Ele assistiu uma aula e ele foi induzido. E a criança, então, enxergou aquilo que ele foi induzido para enxergar. Tá certo? Agora, qual é o testemunho disso? Então, o que... Irmãos, uma criança. Irmãos, uma criança. Tá certo? Então, quer dizer, enfim. Mas vamos lá. Agora vamos ver os outros testemunhos. São Félix de Coribe, Bahia. Houve um evento na igreja e uma nova convertida diz que alcançou a revelação e não quer mais perder o estudo das terças-feiras, que é aquele estudo onde as pessoas estão tratando as perguntas da EBD. Olha o testemunho. A nova convertida agora quer participar dos ensinos do Gedeuti. Olha o testemunho. Outra aqui. Irmãos, isso aqui eu fico realmente assim chocado. Chocado. Me perdoe a senhora que mandou esse testemunho, mas eu fico chocado com uma coisa dessa. Ela disse que ela é uma mulher, que ela tem PhD, ela é uma historiadora com PhD em ciências. Ô meu irmão, vou ler. Não vou nem fazer mais comentário, que é para poder não extrapolar aqui, tá bom? Mas eu fico chocado com essas coisas. Uma senhora do exterior viu a diferença da igreja fiel da infiel, que despreza a voz do amado. Então, julgando todos os outros irmãos das outras denominações. Os ensinos da IBD são maravilhosos para ela, não é? E algumas pessoas estão preocupadas em criticar o formato das lives no final do ano, do dia 1º, né, que são aqueles podcasts,
Então vejam bem mesmo, a própria pessoa, uma pessoa que, né, pelo que ela fala de si própria, deveria ser uma pessoa de um nível cultural e intelectual destacado, aí ela vai então falar, realmente a igreja fiel e os outros crentes são todos igrejas infiel, porque isso aqui é maravilhoso, esse ensino aqui é maravilhoso, e que as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, elas estão preocupadas em criticar. Irmãos, ela está dizendo o quê? Que as pessoas, ela lá onde ela estiver, seja lá onde ela estiver, que até lá onde ela está vendo as pessoas que estão inconformadas com este modelo de podcast da Igreja Maranata. O pastor Gedeuti sabe, o Josias sabe, aquele conselho presbiteral todo sabe, eles sabem que as pessoas estão aqui, ó, por aqui com esse negócio aqui, estão insatisfeitas, estão reclamando, e até a pessoa que manda o testemunho para poder enaltecer a igreja diz o seguinte, de fato, tem um monte de gente aqui reclamando. Irmãos, como que você vai esconder isso? As pessoas não estão aceitando uma coisa dessas, né? Aí ela revela isso aqui, e ela diz mais, o conteúdo da ICM no YouTube é um bálsamo para quem está realizando a obra no exterior como mordomos fiéis. A igreja Maranata está cheia de mordomos fiéis, né? Mordomos fiéis. É sustentada pelas lives. Ela diz que as lives, essas lives que eles criaram agora, é um sustento para a vida dela. Que ela tem assistido repetidas vezes. Meus irmãos, ela está assistindo. Esta mulher, essa senhora, historiadora, PhD em ciência, ela tem que ficar assistindo aquela live do final do ano, mais vezes, aquela live lá da... Como é que fala? Ah, não, a live, o que ela diz aqui? O dono do trombeta, aquele vídeo do Trombetas e Festas. Ela tem que ficar assistindo aquilo várias vezes. Meus irmãos, eu posso colocar aquilo na velocidade 2, assisto uma vez só, já entendi tudo e já sei o que tá ali, né? Mas enfim, né? Aí foi o que ela disse, ela tá assistindo e assistindo novamente, né? Só não ouve quem está na razão. Então, quer dizer, as pessoas que não estão aceitando essas coisas é porque estão na razão. Preocupado em criticar satélite, live, pastores, conteúdo. Então ela reconhece que tem um monte de gente que não está engolindo essas coisas que estão inventando na Maranata. Conteúdo digital. E aí ela foi e ela deu a lista completa, né? Olha só, ela revelando aqui o tanto que as pessoas estão satisfeitas. E com o que as pessoas estão insatisfeitas? Com o satélite, com as lives, com os pastores, com o conteúdo digital da igreja. E estão pisando no favo de mel. Será que essas pessoas que estão reclamando, criticando, elas é que estão pisando no favo de mel? Será que são elas? Pense, meus irmãos, pense. Né? Aí o testemunho aqui de Campo Limpo, São Paulo. No lema do ano, teve o lema do ano e uma irmã que passou a vigília. Então agora o testemunho com uma pessoa que passou a vigília na igreja, que foi uma coisa, foi aquele podcast que todo mundo que recebia informação, as pessoas detestaram aquilo. Aí eles colocaram um testemunho de uma pessoa que gostou. Gostou, a forma como os pastores trouxeram a palavra, ela ficou impactada. Olha só, meu irmão, aquilo foi realmente impactante. Irmãos, aquele podcast de final do ano realmente foi impactante, né? E agora ela quer estudar o livro do Apocalipse. E ela que sempre criticava a ICM, porque na cabeça dela, só a igreja dela tá certa. Então, ou seja, ela já é uma pessoa que está vindo de uma seita religiosa. E aí encontrou uma outra seita. Irmãos, isso é muito fácil de acontecer. A pessoa que está numa seita, é muito provável, é muito perigoso que ela saia e caia em outra seita. Porque para ela foi formatada. E aquele formato de seita é que é o formato de igreja. Para ela, e seita é igreja. Então é muito fácil. Aí ele está dizendo que ela estava numa igreja onde só ela achava que só a igreja dela estava certa, e ela caiu agora numa outra que depois, quando, né, Deus tiver misericórdia, ela vai ver que também caiu numa coisa igual, onde só eles estão certos. Mas me perdoe, irmãos, estou tentando ser bem rápido aqui. Tenho até receio de exagerar, mas enfim, né, vamos para frente. Serra Dourada, Espírito Santo. Uma pessoa que, quando se reunia em outra denominação, foi orientada a não ler o livro de Cantares. Chegou a grampear o livro de Cantares, começou a frequentar a EBD e ICM e está amando. Então, olha o testemunho, uma pessoa que era de uma outra denominação, e lá o pastor disse para ela não ler o livro de Cantares. Ela grampeou o livro de Cantares. E agora ela está na Maranata. Agora, minha irmã, meu irmão, minha irmã, não sei quem você vai grampear um monte de coisa na Bíblia agora, tá certo? Por exemplo, o Sermão do Monte, já vai lá e já grampeia. Já Mateus de 5 a 7, vai lá e grampeia. Apocalipse, depois do capítulo 3, pode grampear tudo, tá certo? Pode grampear tudo que você não vai precisar. Irmãos, olha, você vai usar o seu grampeador agora e vai sobrar Cantares, né? Que Gedeuti falou que o principal é Cantares e Apocalipse
Só os capítulos que eles querem. Irmãos, usa o seu grampeador aí, que você vai precisar dele. Você vai grampear um monte de coisa que você não vai poder mais ler da Bíblia, porque não interessa aos ensinamentos da Igreja Cristã Maranata. E para encerrar, irmãos, e aí agora eles levam convidados. Olha os convidados. Um procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, agora ele leva lá e vai apresentar os convidados. Aqui temos um procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu estava na Maranata, isso há muitos anos, isso aí seria sim, né? Se alguém em Brasília fizesse uma coisa dessa, imagino, né? Como que isso, qual seria a reação do presbitério? Agora eles podem, né? E agora para que isso? Por que você vai apresentar a pessoa lá, procurador do justiça do... Por que isso? Irmãos, pergunte a você mesmo, por que isso? Por que isso? Por que agora ficar apresentando autoridades na EBD? Aí diz o quê? O outro é ouvidor-geral da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Levaram o ouvidor-geral da Prefeitura de Vila Velha. Que coisa, aí vão apresentar ele lá na EBD. E aqui depois ele parece que tinha um outro promotor de justiça que não foi citado, não deu para entender bem. Agora, para fechar com chave de ouro, eles anunciaram os falecimentos. Foi um pastor e a mulher, parece que de um pastor. E eu fiquei me perguntando, na hora que ele começou a anunciar os falecimentos, eu fiquei pensando, bom, vão anunciar o falecimento agora, nesta semana que passou, de um jovem de 17 anos. Porque, irmãos, olha só, qual a diferença? Faleceu um jovem, né, da Igreja Cristã Maranata, um jovem de 17 anos esta semana. Irmãos, agora na hora de anunciar a mulher do pastor é anunciada, o pastor é anunciado, e por que não anunciaram o falecimento do jovem? Eu fiquei me perguntando, ele era menos importante? O qual me dói mais? Não me dói tanto, e eu acredito que isso seja geral. Quando você vê uma pessoa que já tem uma certa idade falecer, você até entende mais, porque já viveu bastante, já chegou já no final da sua carreira, né? Fez bastante coisa, tal. Então é muito mais chocante quando você ouve dizer que um jovem de 17 anos faleceu. Eu fico mais chocado, por exemplo, o Solon morreu. O Solon tem quantos? O Solon tem 55, vai fazer 56. Viveu bastante, né? Vivi, já fiz um bocado de coisa, já deixei um monte de coisa encaminhada aí, né? Agora, você dizer que um jovem, pra mim, tá? Talvez você, não, é tudo a mesma coisa, tá bom, eu respeito isso. Mas eu não entendo por que, então, que anunciam o falecimento, foi esta semana, de um pastor, de uma mulher de um pastor, e não anunciaram, e disseram aí que estão consternados, que estão prestando apoio, que estão prestando assistência à família, né? Que a família desse jovem era da igreja também. Por que não anunciaram? Fiquei aqui sem saber por quê, sem entender, e um pouco decepcionado, porque eu achei que eles fossem anunciar a morte dos jovens e ia dizer, olha, estamos aqui prestando toda assistência à família. Mas enfim, meus irmãos, é isso aí, encerrou. Eu espero que estas minhas palavras aí te ajudem pelo menos a despertar o seu interesse pela palavra de Deus. Vai lá, busca informação, tenta encontrar aquilo que Deus te falou na Bíblia, e isso vai te ajudar a crescer, os seus olhos vão se abrir e aí sim a luz vai vir sobre você. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.